Boa tarde, novamente estamos para iniciar mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E lembramos sempre que é possível participar colocando aí perguntas ou dúvidas durante a transmissão em nossa página no Facebook, assim como também é possível, após a transmissão, deixar o registro que posteriormente nós estaremos respondendo. Também quero lembrar que a gravação desse estudo posteriormente estará no nosso canal no YouTube. Então, vamos fazer a introdução do mesmo, como de hábito, fazendo um comentário de um texto trazido a nós pelo Espírito Emmanuel. Aqui separamos uma passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas do Apóstolo Paulo. Capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, tem esse comentário de Emmanuel. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Vamos estabelecer aqui alguns comentários que sirvam de introdução para o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, hoje abordando o capítulo 5, Renascimentos, do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então, Emmanuel aqui nos diz algo que é muito convidativo à reflexão. Não adianta, não serve guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Entendamos aqui esse preparo terrestre na direção da vida espiritual como sendo todo o conjunto de possibilidades que nos é concedida para, durante o período da nossa reencarnação, sermos habilitados ao papel de instrumentos dos espíritos do bem, ao papel do despertamento para a realidade espiritual da vida e, sobretudo, a sensibilização nossa aos ensinos do Cristo estabelecidos no seu Evangelho. Então, não adianta nada ter provas, fazer estudos sobre as comprovações da reencarnação, que inclusive nos dias atuais tem sido alvo de trabalhos científicos fora da área religiosa ou espírita. Há poucos dias atrás, em outro estudo, nós citamos, por exemplo, a obra mais conhecida nessa área do século passado, que é 20 casos sugestivos de reencarnação, do psiquiatra e psicólogo Ian Stevenson, lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Hernande Guimarães Andrade publicou o livro Reencarnação no Brasil, onde também ele apresentou, através de uma pesquisa utilizando metodologia científica, de casos evidenciadores da reencarnação. Mas o que precisa ficar bem claro é que não adianta termos estudo e conhecimento e até certeza da própria existência da reencarnação, se não nos sensibilizarmos ao Evangelho do Cristo.
É o que, por exemplo, normalmente ocorre por tradição histórica no Oriente, aonde a predominância das religiões, como o budismo, o islamismo, o brahmismo, tem como base e alicerce a reencarnação. Não obstante, vivem alguns desses povos entre si em brigas, em guerras, em vida atormentada e tormentosa, porque o conhecimento só da reencarnação não resolve nada. Era preciso fazer essa ponte que se estabeleceu com a revelação espírita. O conhecimento, a revelação da reencarnação, o Evangelho do Cristo. Para aí podermos, de fato, a partir da convicção da reencarnação, utilizarmos ela como objetivo e direção para a vida imortal, para a vida espiritual. E por isso Emmanuel continua dizendo: e nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Essas sábias palavras de Emmanuel apenas iremos acrescentar algum aprofundamento para nos assenhorearmos melhor desse conteúdo que é muito valioso. Porque quando Emmanuel diz aqui que nesse esforço de habilitação não dispomos de outro guia mais excelente, sábio e amoroso do que o Cristo, é por razões incontestáveis. A primeira delas está assentada no Livro dos Espíritos, quando foi realizada a questão 613. E foi nos apresentado Jesus como o modelo e guia da humanidade, o mais excelente. Por outro lado, há uma razão sutil quando Emmanuel coloca guia mais sábio e amoroso. Porque fazendo uma rápida reflexão sobre as experiências que o povo hebreu teve com os profetas, desde Abraão a Moisés no Antigo Testamento, há um de profunda conexão mediúnica com o plano espiritual, surgiram as tábuas das leis, os 10 mandamentos, e surgiu todo um apoio de orientação para aquele povo, o povo da terra prometida. Eles tinham nos profetas talvez guias até sábios, mas que não estavam habilitados a vivenciar amorosamente o que ensinavam. Isso só se deu com o Cristo. O Cristo veio fazer o encaixe, o cruzamento, aonde, por um lado, tínhamos as leis divinas, mas, por outro lado, precisávamos nos sensibilizar à vivência dessas leis. É exatamente esse complemento essencial que vem ser feito pelo Cristo. Nos sensibilizar amorosamente ao cumprimento dessas leis. E com essa introdução, vamos agora iniciar algumas explicações do capítulo Renascimento. É o capítulo 5 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E aqui eu quero colocar uma explicação a respeito do como vai se dando o andamento desse estudo. Primeiro, não substitui de maneira nenhuma a possibilidade que você tenha de aquisição da obra para fazer a sua leitura pessoal, o seu aprofundamento, o seu entendimento. Por outro lado,
nós sempre extraímos textos do capítulo tal como está escrito, para a partir daquele texto pequeno colocarmos uma explicação ou argumentos que temos dentro da doutrina para o melhor aproveitamento daquela leitura. Então, fica essa dica. Busque comprar a obra, o livro, a série psicológica de Joana de Ângelis, que são obras importantíssimas. Tenha a sua leitura pessoal e o seu aprofundamento. Aqui eu estou mais na situação de ser um facilitador em alguns aspectos para o entendimento da obra, pelo fato de eu já ter feito mais de uma leitura de toda a série e poder estabelecer, em termos comparativos, para melhor aprofundamento, aquilo que foi o resultado desse meu estudo. Mas os textos, quando nós colocamos nos slides, todos os dados ali foram extraídos do livro, foram extraídos do capítulo. Já andamos acompanhando alguns estudos, existem vários da série psicológica de Joana de Ângelis na internet, sobretudo no YouTube. E sabemos da importância de cada um deles. Mas normalmente percebemos uma certa deficiência no aproveitamento desses textos para contextualização com a nossa experiência, o nosso dia a dia. Há muitos estudos dessa obra em termos didáticos, em termos de aprofundamento a nível de psicologia, que aqui procuramos não fazer. Por outro lado, essa área ela é enfocada mais de forma indireta. O direcionamento maior nosso é para o entrelaçamento com a doutrina espírita e o que Joana nos apresenta como psicologia transpessoal ou a psicologia profunda. Bom, vamos agora para o primeiro texto dessa tarde. Jesus é o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite. O mestre que vivencia todas as informações de que se fez mensageiro. Bom, logo no início do capítulo nós temos esse esclarecimento trazido pela benfeitora. Vamos fazer aqui alguns argumentos em cima desse texto. Então entendamos o seguinte, que Jesus nos apresentou a mais alta psicologia que a criatura humana poderia alcançar. Os conteúdos que estão colocados na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, eles receberam o devido aprofundamento através da revelação espírita, primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra que nós estamos estudando da série psicológica de Joana de Ângelis, ela é toda baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo. Então, nessa obra, Joana vai a um aprofundamento ainda maior e nos possibilita o entendimento que se dá entre a revelação espírita baseada no Evangelho do Cristo, que por si só é uma terapia, é uma psicologia do mais alto nível, e ao mesmo tempo nós somos agora brindados com a possibilidade de iluminarmos mais ainda o nosso entendimento pelos valores que a revelação espírita nos dá, tais como a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos. Isso faculta todo um aproveitamento máximo
do que Jesus nos trouxe, pelo menos até o presente, em termos de psicologia. E por isso aqui ela coloca: Jesus é o instrutor incomparável, que penetra o âmago do aprendiz, com a lição que transmite. E isso acontece, meus irmãos, na medida em que nós vamos aprofundando o conhecimento da revelação espírita. Nós passamos a nos topar com certos conteúdos que nos convidam à autorreflexão. A aplicação daquele conteúdo na nossa experiência pessoal. Há um chamado exame de consciência, aonde a espiritualidade, ao trazer determinada iluminação a algum aspecto da nossa personalidade que não esteja bem, nós somos convidados às possibilidades de trabalho íntimo, de retificação pessoal. É o chamado esforço de autoburilamento. E continuando o texto, o mestre que vivencia todas as informações de que se fez mensageiro. Esse aspecto é singular. Inclusive, nós comentamos aqui na semana passada, quando em diversas passagens ao longo dos capítulos que nós estaremos estudando, Joana usa muito aquela expressão Jesus homem. E a característica é justamente para afastar aquele aspecto de divindade especial que faculta com que muitas pessoas não estejam fazendo o devido aproveitamento das lições do Cristo, sobretudo no aspecto moral da sua conduta, porque quando percebe a lição ou o exemplo do Mestre, diz assim: isso foi Jesus. Jesus podia. Jesus era o Filho de Deus. E quando diz essa expressão normalmente, é querendo atribuir a Jesus o papel do próprio Deus, que nós já esclarecemos no capítulo anterior, aonde a Santíssima Trindade não faz parte da revelação espírita e nem faz parte do próprio ensinamento do Cristo no Evangelho. Quando eu lembro aqui, nós citamos aquela expressão que Jesus deu aos discípulos antes de voltar para o plano espiritual após a crucificação: eu volto para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então aqui, entendamos bem, Jesus, que vivencia todas as informações de que se fez mensageiro, ele estava entre nós, com dificuldades comuns à criatura humana, e que mesmo assim ele deixou o seu exemplo ímpar, totalmente correspondendo ao que ele houvera nos ensinado. Prossigamos. Jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daqueles que o buscavam. Aqui nós já andamos falando a respeito da sombra coletiva, mas é importante reforçarmos os esclarecimentos. A sombra coletiva se refere, sobretudo, ao inconsciente coletivo em que a humanidade jaz imersa. Esse inconsciente coletivo, ele é formado por todas as constituições energéticas e magnéticas e fluídicas de tudo que os homens já viveram, pensaram, fizeram, sentiram e que não se apagou do cosmos e que exerce relativa influência sobre os homens. Ora, é essa influência que muitas vezes faz ocorrer aquilo que caracterizam nos estudos da história em termos pedagógicos. É usado muitas vezes a expressão de que a história se repete. E muitas vezes essa repetição se dá
pelo fato de na Terra estar reencarnados aqueles que fizeram parte do papel de certos fenômenos históricos de um século atrás ou de um tempo atrás, e que retornando à Terra, ainda sob o impacto do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, retornam aos seus hábitos ancestrais e tentam novamente fazer aquilo que já fizeram, mesmo que não tenha dado certo. Então, a sombra coletiva é o inconsciente coletivo. E Jesus nunca se permitiu deixar influenciar-se por essas sombras. E nós somos chamados a fazer esse trabalho conosco também. E realmente não é um trabalho muito fácil. É um trabalho de renascimento, como é o título desse estudo que nós estamos realizando hoje. É um trabalho de sairmos da chamada matriz do projeto materialista do mundo, da influência da mídia em termos corrosivos, aos hábitos de desequilíbrio moral que empestam em todos os lugares aonde a criatura humana interage. É preciso despertar espiritualmente, acordar para os valores da imortalidade tais quais apresenta-nos o Espiritismo, para que não sejamos influenciados e pior ainda, derrubados pela sombra coletiva que invade toda a humanidade. Então, voltando aqui ao texto, jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daqueles que o buscavam. O comportamento que é colocado pela sombra coletiva, hoje muitas vezes tem sido usado até como expressão na área política. Chamam de comportamento de boiada, aonde as pessoas, por não fazerem as devidas reflexões e decisões pessoais sobre o que de fato acham ser certo ou não, seguem a cabeça de outros, de maioria predominante, e acabam abdicando das suas possibilidades de pensar, refletir e tomar decisões pessoais. Então, aqui nesse início de capítulo, nós somos chamados a ter muito cuidado a essas influências, principalmente quando o próprio Evangelho do Cristo já nos advertia da necessidade da oração e vigilância. Essa oração e vigilância precisa e tem que estar direcionada para, ao assumirmos a decisão de sermos cristãos e de sermos espíritas, termos como padrão ideal de comportamento aquilo que foi colocado pelo Cristo, e não o que certa parte da sociedade humana, desequilibrada e materialista, normalmente tem seguido. É preciso estar muito atento a isso. Continuando. Revelando se esse renascimento a chave de penetração do conhecimento da realidade, que decifra o enigma do destino humano e apresenta a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos. Então, Jesus nos revela, nos mostra que esse renascimento não é o renascimento aqui da reencarnação, é o renascimento do despertamento nosso para a realidade do espírito imortal, que decifra o enigma do destino humano. O enigma do destino humano
é aquilo que é trabalhado de forma minuciosa pela doutrina espírita quando nos adentramos ao estudo das obras que tratam da realidade do mundo espiritual, como a série do Espírito André Luiz, entre outras. Ali nós vamos entendendo o enigma do destino humano. Lembro aqui também de uma obra que sempre que possível sugiro a leitura, porque também trata dessa questão, que é o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que também vai tratar de forma excepcional o entendimento desse enigma do destino humano e apresenta a causalidade dos fenômenos emocionais, orgânicos, emocionais e psíquicos. Ou seja, o entendimento de toda a área em que o nosso espírito atua. Desde problemas ou dificuldades orgânicas que podemos ter, até as áreas dos traumas, dos complexos, das psicoses que são trabalhadas pela psicologia ou pela psicanálise e que também recebem todo um campo de iluminação, de orientação, de superação pela revelação espírita e pela psicologia profunda que Joana de Ângeles nos apresenta. Continuemos. Naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde. Então, avaliemos bem este fato. É esperado, e normalmente ocorre, que durante a nossa reencarnação nós tenhamos esses renascimentos e que podem se dar por mais de uma vez. Quantos valores, metas ou objetivos nós tínhamos durante a adolescência e que foram profundamente renovados ao chegarmos à maturidade existencial, aos 30 anos de idade em diante. Muitos valores. E isso olhado só pelo aspecto emocional, psicológico. Mas que imensas mudanças e renascimento nós temos a partir do conhecimento espiritual da vida, como que nos é apresentado pela doutrina espírita. E que sempre está a nos motivar a fazermos profundas transformações interiores para melhor, sempre visando a consciência do progresso e da evolução infinitos. Continuando aqui no texto. A cada momento o ser psicológico renova-se, quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde. Essa libertação da sombra aqui, que é a sombra coletiva, sobretudo, ele é devidamente efetivado quando passamos a perceber a vida pela ótica, pela perspectiva do espírito imortal. Quando percebemos as dificuldades e as experiências da própria existência, não mais da contraditória, problemática da maioria que está encarnada, mas que não usufrui as possibilidades de maturidade pelo conhecimento espiritual que nós já fomos presenteados. Então, é exatamente devido a isso que Joana coloca aqui, trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde. Que estejamos cada vez mais atentos, porque esse trabalho que nós temos aqui, realizado ao longo desse estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, o que já faz praticamente 8 anos,
é exatamente por um fato que é alvo da chamada física quântica. Determinado fenômeno ou fato ocorra, é necessário um observador, alguém que perceba a realização daquilo. E normalmente, não poucas vezes, esse observador ele participa do que está ocorrendo. Eu me refiro ao fato de que, ao começarmos agora a trilhar um conhecimento mais profundo sobre o inconsciente pessoal ou sombra pessoal, o inconsciente coletivo ou sombra coletiva, ao começarmos a trilhar o conhecimento, nós nos habilitamos à consciência a respeito desse conhecimento, pela sensibilização que nos é provocada pela doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela faz algo que na psicologia tradicional ou no conhecimento que o homem tenha dos chamados estudos acadêmicos não consegue fazer, que é a sensibilização para trabalhar o surgimento de uma nova atitude e comportamento. Então, aí fora, na psicologia, o inconsciente é estudado desde Freud. Mas é estudado como algo ou um elemento fora. Claro que está no homem, mas não tem essa perspectiva que a doutrina espírita nos dá, que é de apossar-se do conhecimento para trabalhar valores de espiritualização íntima. E é isso que é nos possibilitado pelo estudo dessas obras. Então, o que eu quero aqui dizer é que, a partir de agora, à medida que nós ampliamos esse conhecimento sobre essa sombra e a realidade dela, porque é um fato, nós passamos a ser mais cuidadosos, mais atentos e a querermos não ser levado pelas ideias da maioria e de exercermos de uma forma mais singular a nossa individualidade. Aquilo que de fato a gente sente e sabe que é certo, não se permitindo ser invadido, influenciado por aquilo que não nos é conveniente. Prossigamos. A psicologia espírita toma o nascer de novo como paradigma para a sustentação da divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo. Então, Joana de Ângeles nos diz assim: a psicologia espírita toma o nascer de novo como paradigma, como modelo, como padrão para a sustentação da divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo. Vamos entender um pouco mais esses dois aspectos. Primeiro, só quem faz isso é de fato a psicologia espírita ou o espiritismo. É que utiliza-se do conhecimento do nascer de novo, da reencarnação, para servir de base ao entendimento da justiça perfeita de Deus sobre toda a terra. Mas o outro aspecto que Joana aqui lembra é ainda mais importante. E para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo. Porque é assim, os estados meditativos, as práticas de meditação que mais se desenvolveram no Oriente, mas que hoje também tem muito no Ocidente, elas topam muitas vezes com um problema de base
que a partir desse entendimento que a doutrina espírita nos dá, deixa de existir. Porque o conhecimento e esse entendimento sobre a reencarnação é que nos faculta, pela doutrina espírita, o entendimento da individualidade. A individualidade é aquela parte mais íntima do nosso psiquismo que sobrevive, de fato, aos renascimentos. Porque as outras partes em que nos constituímos, elas se desfazem a cada reencarnação. Eu me refiro ao corpo físico, eu me refiro à personalidade com a qual nos identificamos presentemente, que na próxima encarnação nós não teremos a personalidade que estamos tendo agora. Porque na área da personalidade nós passamos por transformações infinitas. Quem se preserva de fato é a nossa individualidade. E é essa individualidade que vai nos levar, como Joana aqui coloca, à conquista do eu profundo. Porque o eu profundo é aquele aspecto do nosso espírito que nos identifica com o chamado antropismo divino, a descendência do Pai eterno em nível de valores, virtudes e que jazem no nosso íntimo. E nós podemos, através da meditação, como Joana de Ângeles coloca reiteradas vezes, a partir da compreensão e do entendimento dessa individualidade, trabalharmos de uma forma singular o despertamento do nosso espírito como nunca antes havíamos feito. É todo um trabalho que poderia também receber o nome de autoiluminação, na medida em que nós nos propomos realizá-lo. Mas aqui não há promessas nenhuma de realização súbita e milagrosa. Na verdade, Joana deixa bem claro que esse trabalho de autoiluminação e de conquista ou despertamento do eu profundo deve estar se iniciando o mais rápido conosco. Mas a projeção de término vai ao infinito das nossas possibilidades de entendimento. Porque tem a ver com aquela determinação do Cristo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, o trabalho nós devemos e nos é proposto pelo estudo dessas obras, para estarmos empenhados quanto antes, mas não há tempo de término, de conclusão. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos: a daqueles que retornam em corpo espiritual e confirma a sobrevivência da alma. Esse é o primeiro aspecto. Vamos analisar esse primeiro. Então, Joana está dizendo aqui, quando ela se refere à mensagem neotestamentária, é o conteúdo do Novo Testamento. A ressurreição, pegando por base esse conteúdo, pode e deve ser entendido em dois aspectos principais. O primeiro deles é o daqueles que retornam em corpo espiritual e confirmam a sobrevivência da vida. Aqui o primogênito, nesse aspecto, de forma mais singular, foi Cristo. Mas também nós tivemos Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, que retornavam em corpo espiritual,
através do fenômeno da materialização, onde Pedro, Tiago e João puderam vê-los. Não era um fenômeno de evidência, de mediunidade, era de materialização daqueles corpos espirituais e que se apresentavam, como aqui é colocado, em um aspecto que pode-se também dizer de ressurreição. O segundo aspecto, o outro é em que o espírito se reveste de matéria, a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. Esse outro aspecto é o da reencarnação propriamente dita. Então, a ressurreição tem duas variantes. Uma delas pode ser entendida como aquela que se dá pelos fenômenos de materialização. E o outro, pela própria reencarnação. Aonde, como aqui é colocado, o espírito poderá dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. Na verdade, bem percebida a reencarnação sob o prisma espiritual, o objetivo de todas as intervenções do espírito na realidade mais material ou menos material, porque o mundo dos espíritos também é um mundo de matéria, mas de matéria sutilizada, sutil e perceptível aos sentidos humanos. Estar em um corpo com mais matéria ou em um corpo com menos matéria, em essência, não deverá de maneira nenhuma fugir desse aspecto que aqui é colocado. Patamares mais elevados do sentimento íntimo. Estejamos aonde estivermos, o objetivo da vida que nos foi presenteada pelo Pai Celestial é sermos veículos do bem, do servir, como virtude mais elevada colocada, concedida pelo Criador para todos nós. Mas continuemos. A primeira se apresenta como a ressurreição dos mortos, enquanto a segunda se expressa como ressurreição da carne, mediante o retorno em corpo físico, estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. Então, à luz da psicologia profunda, nós temos agora um entendimento mais pleno, mais abrangido da ressurreição. A ressurreição na carne, a ressurreição do espírito propriamente nos fenômenos de materialização. Essa realidade propõe à psicologia profunda nova interpretação dos conteúdos conflitivos da personalidade e da existência da sombra, porque originários no grande rio caudaloso da evolução espiritual. É essa a questão. Agora, através do conhecimento da psicologia espírita, nós somos convidados a ampliado entendimento sobre a realidade da vida, perceber, à luz da reencarnação, as causas de uma série de fatores que intervêm na nossa experiência humana, às vezes para o nosso bem, muitas vezes para o nosso mal, provenientes da chamada sombra pessoal que trazemos no inconsciente profundo, o inconsciente das vidas passadas. A constatação disso, a consciência disso e as possibilidades que agora começam a nos ser dadas de trabalhar essas energias íntimas que fomentamos ao longo das nossas reencarnações é o objetivo da psicologia espírita.
Aqui é feito a referência a isso quando diz os conteúdos conflitivos da personalidade e da existência da sombra. Os fatores facilitadores benéficos e que às vezes se expressam, né, vêm desde as chamadas conquistas inatas, determinadas conquistas que o espírito exerceu ao longo de encarnações, como por exemplo na área da pintura, de determinada profissão, e que desde a reencarnação o espírito já tem aquilo de tal forma delineado que facilmente, ao longo da sua vida, ele vai se tornar um êximo cantor, um êximo profissional de determinada área, recebendo desse passado do inconsciente fatores positivos. O problema todo é quando a herança predominante é de fatores negativos, né? Tais como os vícios, os desequilíbrios morais ou de comportamento que não foram resolvidos e que na existência atual, por falta de valores espirituais, o espírito reincide em quedas graves, como aquelas que temos comentado nos estudos da sexta-feira do livro Mediunidade e Obsessão, que temos feito aqui às 9 horas da noite, às 8 horas, onde tem sido narrado todo aquele passado conflitoso que resultou em experiências encarnatórias desastrosas dos espíritos. E no caso, espíritos que tinham recebido uma preparação toda bem trabalhada no plano espiritual antes de terem reencarnado. Continuamos. Muitos dos distúrbios psicóticos e neuróticos, superficiais ou profundos, estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, quando houve delito ou tragédia, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo. Então a grande questão é porque o espírito, ele é, sobretudo, herdeiro de si mesmo. Aqui, no caso, é feita referências aos distúrbios psicóticos, neuróticos, superficiais ou profundos. Tem a sua sede nas estruturas vibratórias das vivências transatas. Como é isso? Existe uma mediunidade que é estudada no livro dos médiuns, que é chamada de psicometria. É a mediunidade com a qual a criatura humana, pegando em determinado objeto pessoal, sobretudo, ou que tenha estado durante muito tempo em contato com alguém, aquele objeto começa a guardar vibrações que caracterizam a personalidade de quem era o seu proprietário, ou chega a guardar registros de determinados acontecimentos que houve com o proprietário, no qual aquele objeto, como uma espécie de gravador, estabeleceu nas suas estruturas vibratórias, magnéticas, todos esses dados. Aí alguém que dispõe da mediunidade de psicometria, pegando aquele objeto, depois de algum tempo em que ele segura aquele objeto, ele começa a vislumbrar dados de quem possuiu durante muito tempo aquele objeto. Eu dei esse exemplo pelo seguinte: se um objeto material pode guardar registros desse tipo, quanto mais o psiquismo profundo do nosso espírito a respeito das experiências que a gente já passou em outras vidas. E lá dentro estão os registros.
em camadas e estruturas vibratórias, que poderão ou não serem acionadas durante a nossa encarnação. É por isso que os estudos da genética avançada têm percebido, e isso já é um fato, de que nós temos genes para todo tipo de doença, para todo tipo de câncer. Se essas doenças ou determinados cânceres vão surgir ou não, é uma possibilidade. Será necessário que haja determinadas conexões do DNA que faculte a expressão no corpo físico nosso daquele gene defeituoso. Quem comanda isso? O psiquismo nosso desde as experiências encarnatórias passadas. Então, muitos fenômenos, ou aliás, distúrbios na área neurológica ou na área psíquica, eles têm sede nas experiências que o espírito viveu nessa encarnação e encarnações passadas. Porque não podemos esquecer que há determinados traumas causados por experiências nessa vida mesmo. Mas quando não se localiza a causa nessa vida, a causa está lá atrás. Mas está em outras encarnações. E aqui continua a explicação. Que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo. Como não sermos vítimas de nós mesmos? Como trabalhar essas energias do nosso inconsciente profundo? O Evangelho do Cristo já havia dado a diretriz, que é renovada pelo Espiritismo. Se chama máximo esforço da prática do bem, do amor e da caridade. Quanto mais nós ressignificarmos pensamentos, emoções e atitudes para o bem, nós estaremos drenando as energias morbosas, doentias do nosso psiquismo passado. É essa diretriz que é apresentada pelos Espíritos e que a psicologia de Joana de Ângeles trabalha muito bem. Continuemos. Aprofundando-se a sonda na investigação da origem de algumas psicogêneses de diferentes enfermidades físicas, emocionais e psíquicas, defrontar-se-á com a existência da vida antes do berço e a continuação da mesma após o túmulo. Então, como nós aprendemos muito bem com a doutrina, não há acaso. Há sempre raízes e origens para tudo o que acontece. A própria expressão do mundo físico é originada no mundo espiritual. Como os espíritos deixam bem claro, o mundo material poderia acabar todo e não acarretaria desequilíbrios na realidade do mundo espiritual perene. Mas aqui, voltando ao texto, as origens, se fosse fazer a investigação, defrontar-se-á com a existência da vida antes do berço e a continuação da mesma além do túmulo. Isso para todos, sem exceção alguma. É lei divina. Vamos agora para o último slide do nosso estudo dessa tarde. Aliás, é o penúltimo. A reencarnação é também processo psicoterapêutico, de amor divino, de justiça magnânima,
que a todos faculta os meios de evoluir, a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis. Então, a grande bênção do conhecimento da reencarnação, como é propiciada a nós pela doutrina espírita, é por esse grande alcance que ela tem. É processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta meios de evoluir esforço pessoal. É assim. A razão disso é a seguinte, tentando colocar de uma forma mais prática. Na medida em que o conhecimento e a certeza da reencarnação esteja bem trabalhada em nós, nos levando à vivência proposta pelo Evangelho do Cristo, os problemas de ordem emocional, psíquica, traumas, diversas áreas de fragilidade do psiquismo humano, que são alvo de terapias infindáveis nos consultórios de psicólogos ou de psicoterapeutas, podem ser resolvidas. Mas é necessário, não é um passe de mágica, é necessário que esse conhecimento que nos é dado sobre a reencarnação, ele tenha penetrado em nós. Aí os nossos traumas estarão resolvidos. Porque um novo nível de entendimento e de percepção da vida e dos próprios problemas estará sendo profundamente alimentado, sustentado, estabelecido dentro de nós. E diz o texto, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis. Porque o outro fator de máxima importância relativa a isso, vejam qual é. É que o entendimento como nos é dado sobre a reencarnação, ele nos propicia, pelo estudo da individualidade, o fato de que, de maneira nenhuma, as conquistas de valores morais, culturais, espirituais que temos exercido se perderão ou serão imersos, num fluido universal de forma nenhuma. Então isso possibilita-nos, desde que estejamos de fato convictos desse ensino, a saber e ter um cuidado especial naquilo que a gente faz, nos nossos relacionamentos, nos nossos interesses, aquilo em que a gente atua no mundo material, porque nós temos o conhecimento líquido e certo, que não se apagará com a morte do corpo. Vamos para o último slide do estudo desse capítulo 5. Libertador de consciências, Jesus propõe que cada um supere a própria sombra. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas, mediante a psicoterapia do amor e da caridade. Então, a proposta de Jesus, o libertador de consciências, do Mestre, é que cada um supere a própria sombra. Que as experiências conflitivas do passado não emerjam mais trazendo doenças, desequilíbrios e frustrações. Mas que para que isso não aconteça, é necessário nascermos de novo dentro da própria reencarnação. Não é nascer de novo através de uma nova reencarnação. Aqui o estudo ele é incisivo nisso. É renascer agora. E talvez tenhamos necessidade, como estudamos há pouco, de vários renascimentos na mesma encarnação. Voltando ao texto,
limpar-se das mazelas conflitivas. Mas a proposta dessa limpeza não tem outra alternativa. É através da psicoterapia do amor e da caridade, que são as terapias insubstituíveis da ressignificação profunda do nosso espírito. Porque nós teremos, quando assim o fizermos, resolvido nossas arengas, nossas brigas, nossas desarmonias com as leis divinas, e teremos, de uma vez por todas, começado a estabelecer um compromisso definitivo conosco mesmos, com a nossa felicidade pessoal e real, que é a felicidade estabelecida no amor incondicional trazido e ensinado por Jesus. Encerramos assim a análise desse capítulo 5. Até o próximo estudo. Esse vídeo estará disponível na nossa página no YouTube e você pode ir lá também acompanhar estudos anteriores que fizemos das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Uma boa tarde.